Fala galera, beleza? Tô aqui mais uma vez perturbando vocês, né? Para poder trazer mais um assunto que é bem bacana, que é motor do ventilador AC em equipamentos do tipo split inverter. Então, muita gente acha que quando eu compro um equipamento inverter, ele vem 100% inverter. Na verdade, para quem não conhece muito inverter, é essa tecnologia que faz reduzir e aumentar a capacidade. E a gente tem alguns tipos de máquinas, né? Umas que são 100% inverter, que os dois motores com rotação variável, compressor variável, válvula de expansão eletrônica. A gente tem outros tipos de equipamentos split, que tem o motor da evaporadora convencional, não é inverter, e o motor da condensadora, compressor, tudo com rotação variável. A gente tem um que é o motor da evaporadora variável, compressor variável, e a do condensador, ele é convencional. Então você pega um mixer de equipamentos aí. E um bom caminho para trilhar nessa tecnologia inverter é justamente entender como esses equipamentos funcionam. Se o motor é convencional, se o motor é BLDC, se o motor tem placa interna, se o motor não tem placa externa. Por quê? Porque isso, se você souber com qual componente o equipamento está trabalhando, você sabe qual tipo de teste você vai fazer. Se você tem uma máquina com motor BLDC simples, é um tipo de teste no motor. Se você tem um equipamento com motor do BLDC com placa interna, já é outro tipo de teste. Se você tem um equipamento com motor do ventilador AC convencional, já é um outro tipo de teste. Então, o primeiro passo para entender e consertar os equipamentos inverter é conhecer como ele trabalha, né? Então, por exemplo, existem máquinas que trabalham com motor da condensadora que são motores convencionais, motores AC. E aí eles trabalham com capacitor, né? Aquela mesma metodologia dos equipamentos convencionais. Então, esse capacitor, se ele perder a capacitância, o motor gira bem devagarzinho, só que o cara atrela isso à placa inverter, porque ele acha que o ventilador é inverter. Só que aquele ventilador, às vezes o capacitor nem está na placa, ele está fora, é um motor que só está pegando 220 da placa, jogando no capacitor e o capacitor indo para a máquina. Então ele consegue até efetuar esse teste direto desse motor. Mas ele, por ver um equipamento inverter, ele fala, não, é a placa que está ruim, esse motor é blindado, não dá para mexer. Onde ele nem se deu o trabalho de ir lá e verificar, de repente é um motor AC que ele já sabe ligar, né? Se o motor você tira ele, liga no 220 direto, dependendo do fabricante. Tem equipamentos que o capacitor vem soldado na placa. Você pode testar a capacitância do capacitor, você pode ligar o ventilador direto, tanto da EVAP quanto da Conde, caso for convencional. Beleza? Então, muito cuidado, porque um motor desse convencional trabalhando numa condensadora, por exemplo, e na verdade essa foi minha ideia de gravar esse vídeo, se esse capacitor estiver fora da faixa, se ele estiver com baixa capacitância, esse ventilador gira menos, né? A pressão de alta, que é a pressão de condensação, ela sobe. Se a pressão de alta sobe, o que acontece com a pressão de baixa? Ela sobe também. E se as duas pressões sobem, o rendimento do equipamento diminui. E aí você começa a ter problemas termodinâmicos por causa de um capacitor, porque o ventilador está girando. E aí o que acontece? O consumo de energia desse equipamento vai lá em cima, porque ele está ligado, não consegue atingir a temperatura porque a pressão de baixa está muito alta. Se a pressão de baixa está muito alta, a temperatura de baixa também está muito alta. Então essa temperatura do fluido, ela se aproxima da temperatura ambiente e dificulta a troca de calor. E aí o equipamento não dá o rendimento, não climatiza o ambiente, continua trabalhando, e aí o que acontece? O consumo de energia aumenta, a máquina não apresenta código de erro, não dá o rendimento que deveria, o cliente sentindo calor por causa de só um capacitor no condensador. Então fique muito atento, porque o cara, quando vê essa condição, coloca o manifold na máquina, vê as pressões elevadas, porque o compressor está reduzido por proteção. Então, o inverter ele tem essa dinâmica, né? Ele é muito variável. Você pode pegar um motor BLDC, você pode pegar um motor convencional, pode pegar um motor do BLDC simples. Então, beleza, galera? Esse era o recado que eu queria dar. Só uma análise bem básica. Conheçam, desmontem o equipamento inverter, entendam como ele funciona, porque eu tenho certeza que essa tecnologia vai te levar para um caminho muito legal. Beleza? Fiquem com Deus e lembre-se sempre, o meu, o seu, o nosso coração é inverter. Valeu!